Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós estamos, esse vídeo é de número 276, a Gênesis capítulo 15, multiplicação dos pães. Nós já tecemos um comentário, muito, assim, insignificante no primeiro vídeo, mas nós vamos continuar agora. Nós vamos tentar mostrar na Bíblia, em Mateus 13, em 13, 21, nossa, tem muita coisa aqui. Bom, você procura lá o Evangelho de Mateus, né? Porque são os 4 evangelistas. Então, Mateus é quem narra essa passagem dos pães. Então, nós vamos ler aqui na Bíblia, porque eu tenho a minha Bíblia, né, para consultar, para fazer as comparações. Essas comparações não é para desfazer, essas comparações são estudos. Então, nós não podemos desfazer de ninguém. Então, vamos procurar entender o que Mateus, descreve aqui. Então, olha só para você ver na Bíblia. Primeira multiplicação dos pães. Ao receber a notícia, Jesus saiu de lá num barco para um lugar deserto e afastado. As multidões ficaram sabendo e, saindo das cidades, seguiram-no a pé. Ao descer da barca, ele viu a grande multidão, teve pena e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: este lugar é deserto. Já é tarde. Despede as multidões, para que possam ir às aldeias comprar comida. Os apóstolos dando ordem, ordenando, né? Despede as pessoas. Você não está vendo que as pessoas estão passando fome? Jesus respondeu-lhe: não precisam ir. Vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Replicaram eles: mas só temos aqui cinco pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 pães até que a gente consegue engolir. Mas 2 peixes frito, assado na grelha, não era. Cru, depois de muito tempo, ele começa a entrar em putrefação. Olha só para você ver o raciocínio. Pega um peixe. Aqui conta a história que no entardecer, então desde cedo, aquela multidão encontrava-se ali ouvindo Jesus, que também não tem fundamento, não é desse jeito. Você vai ver só no fermento
no fermento dos fariseus e dos saduceus, e também nas parábolas de Caio Barchuta. Então, replicaram eles, mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou: trazei-os aqui. Mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e deu graças a Deus. Olha só. Então Jesus pegou 5 pães e os 2 peixes e ergueu eles, né, na direção do céu, vamos dizer assim, como está aqui. Pegou 5 pães com uma mão só, porque tem que pegar os 5 pães com uma mão e os 2 peixes com a outra mão. Símbolos, gente. E deu graças a Deus, partiu os pães, deu aos discípulos e estes os distribuíram à multidão. Não parece muito com, por exemplo, quando o padre está celebrando a missa, quando ali eles fazem a bendição ali da hóstia e do vinho. Isso é símbolo do catolicismo. Essa passagem de Mateus aqui, ela foi totalmente modificada para, né, para entrar Então, todos comeram até ficarem satisfeitos. E com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Então, todos comeram até ficar satisfeitos. Pão e peixe cru. Eu nunca vi isso. Porque você vai entender, com todo respeito, que havia presente aproximadamente umas 12.000 pessoas naquele local. Não, Luiz, não havia isso tudo, não. Só 5.000 pessoas. Tá bom, então vamos lá. Vamos seguir em diante aqui para você ver. Ora, os que comeram eram uns 5.000 homens. Ó. Sem contar mulheres e crianças. Jesus, Maria e José, esconde o camelo. Jesus, Maria e José, esconde o camelo de quem mesmo, gente? Ai, perdi o nome dos 3 reis santos, né? Esconde o camelo dos 3 reis santos. Esconde o menino Jesus do camelo dos 3 reis santos. Pelo amor de Deus. Aceitar isso aqui, né? Cruamente, sem raciocinar, é ser um camelo também. Vou dizer a verdade. Ora, os que comeram eram uns 5.000 homens. Aí você vai me dizer assim, Luiz, mas você falou mais de 12, 13.000 pessoas. Tá bom. Sem contar mulheres e crianças. Agora, é óbvio que todos os homens estavam acompanhados das tuas esposas, né? E todos os casais, praticamente quase todos os casais ali, tinha 2, 3, 4 filhos. Então você multiplica isso tudo.
quantos mil pães e quantos mil peixes cru. Só os ignorantes, com todo respeito, ignorante de conhecimento, que aceitam uma passagem dessa. Aceitam uma passagem dessa sem questionar, sem argumentar. Mas é lógico que questionar, argumentar quem? Se um católico busca um padre e... Senhor, o senhor podia me explicar essa passagem aqui? Não. Nas coisas de Deus não podemos tocar. Não devemos tocar. Nós não podemos vasculhar isso aí. Nós temos que pregar do jeito que está aí a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Primeiro que eles acreditam que, muitos, né, acreditam que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Não. Aquele que foi para a cruz, que foi crucificado, é Jesus, o Filho de Deus. Deus não tem nada a ver com a cruz, né? Então, eu quis ler essa passagem na Bíblia para dar sequência aqui na multiplicação dos pães, narrado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, continua ele dizendo assim, na Gênesis agora, né? Kardec. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura, mais que uma simples figura, e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material. Admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. Não existiu milagre, não houve milagre ali. Até porque Kardec ele está dizendo aqui, olha só para você ver. De certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, faz esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pelas suas palavras, e também, talvez pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Tá vendo só? Pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Analisando por esse lado o que Kardec está querendo dizer. Depois, quando nós adentrarmos no fermento dos fariseus e dos saduceus, e também o pão do céu, e esmiuçado e esclarecido por Karl Bartholomew, você vai perceber a realidade
a verdade da multiplicação dos pães. Porque até então, Kardec, aqui ele está fazendo uma suposição. Porque é natural que Jesus, vamos usar passado, é natural que Jesus, naquele momento, possuía um magnetismo tão grande que saciava a fome física, a sede física daqueles que o ouvia. Então, todos aqueles que o ouviam ali naquele momento, graças ao seu magnetismo, graças às tuas energias, não sentiam fome, nem sede e nem cansaço, pois que nosso Senhor Jesus Cristo pouco era visto fazendo uso de alimentos material, orgânicos. Nosso Senhor Jesus Cristo fazia muito uso de frutas silvestres, mel silvestre, alguns pães. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não era de ficar comendo arroz, feijão, macarrão, batatinha, essas coisas, não. Eu sou um palhaço mesmo, né? Então, por quê? Porque não tinha essa necessidade. Mas então, se ele não tinha essa necessidade, então ele era diferente de nós. Mas lógico que ele sempre foi diferente de nós. Em matéria de evolução. Organicamente, que ele era igual a nós. Só que as energias que ele possuía supria as necessidades dele. Como aqui na Terra, na atualidade, existem muitas pessoas que são vegetarianas, são veganas. Me desculpe. Então, a pessoa vegetariana, por exemplo, ela não tem essa necessidade que muitos outros têm, porque ela já acostumou o organismo dela. Se eu disser para você que aqui na Terra, no ano de 2023, eu assisti essa matéria, uma reportagem, uma matéria, lá naqueles tibetanos, aquele pessoal todo lá, aquelas pessoas que são voltadas para o budismo, principalmente, mas aqueles, sérios mesmos. Foi mostrado na época, muitos deles que sabiam viver de energia da natureza. Aí você pode me dizer assim, mas tu tá ficando louco, né? Se eu estou louco, eu confesso a você que eu quero continuar com essa loucura e eu quero morrer com essa loucura. Porque eu não vejo nada de estranho nessa matéria que eu tive a oportunidade de assistir. Luiz, mas eles não comem nada e não bebem nada. Procure para você ver, gente. Hoje é tão fácil, né? Você digita lá no Google. Monges, tibetanos, que fazem uso de alimentos provindos das energias
que se alimenta de energia da natureza. Digita, gente, é tão bom a gente adquirir conhecimento. Na hora dessa você pode firmar o que você está falando. Eu digo e escrevo embaixo. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas eu garanto que muitas pessoas vão depois pesquisar. Isso é importante. Pesquise, faz parte do estudo. Então eles não tomam água, não comem nada. Porque eles conseguem se compenetrar com a natureza aqui na Terra, com os elementos, as energias que existem nas matas, nas árvores, no reino vegetal, mineral, animal, na biodiversidade. Então eles conseguem extrair a energia do cosmos, a energia dos raios solar. É interessante essa matéria. Então, é o mesmo aqui. Aquelas pessoas que ouviam, né, as pregações do Cristo não sentiam necessidade de comer. Então, prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome a multidão. Simultaneamente ministrava aos referidos discípulos o ensinamento com o lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmo de comer. Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Você entendeu agora? Dai-lhes vós mesmo de comer. Porque os discípulos foram até o mestre, preocupados. É natural. Mas o mestre disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Quer dizer, ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra, por meio dos ensinamentos, por meio dos esclarecimentos. Não é o pão, não é o peixe. Isso é no sentido figurado. Isso é no sentido duplo, triplo, vamos até dizer assim. Jesus, ele não perdia a oportunidade. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, olha só, a par do sentido alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da
multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Tá vendo só? Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes, que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então você consegue entender com todo respeito que em momento algum Jesus, ele multiplicou pães e peixes cru. Peixe frito já é difícil a gente engolir. Tem que pôr um limãozinho, um salzinho. Imagina aquela multidão, umas 12 mil pessoas comendo peixe cru. Aquela mosquiteira, aquelas moscas, varejeira. Não é? Então nós temos que analisar, gente. São tudo símbolos. Olha só. Voltando aqui. Dai-lhes vós mesmo de comer, Jesus dizendo aos discípulos. Pregue a boa nova, alimente as pessoas famintas de conhecimento, supre-lhes as necessidades. Mas nós vamos entender muito mais nas próximas mensagens que virão pela frente.